seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Seguro-desemprego. Vagas de emprego em Rio Grande. Filhote de ouriço é resgatado em Gramado. Simplificação da linguagem das faturas do cartão. E ainda, ações Eletrobras. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Ficou muito mais simples para o trabalhador solicitar o seguro-desemprego. As mudanças aconteceram neste mês. Confira na matéria agora o que mudou e quem tem direito ao benefício. A documentação exigida no momento da solicitação do benefício seguro-desemprego ficou mais simples. Agora, trabalhadores demitidos a partir de 3 de outubro de 2022 deverão apresentar somente um documento de identificação civil com foto e informar o número do CPF e o número de identificação social para solicitar o seguro-desemprego. A medida está de acordo com a Resolução número 957/22 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O benefício pode ser solicitado pelo trabalhador formal a partir do 7º dia da data subsequente à dispensa, por meio do portal www.gov.br, do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente na agência Cine mais próxima. Ainda conforme a resolução, o empregador permanece com a obrigatoriedade do fornecimento do requerimento do seguro-desemprego, empregador web, nos casos de dispensa sem justa causa. O trabalhador habilitado receberá o pagamento de 1 a 7 parcelas no valor de R$ 1.212 a R$ 2.106,08. Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve ter recebido 12 salários nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa e ter trabalhado 12 meses nos últimos 36 meses, no caso da primeira solicitação. Ter recebido 9 salários nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa e ter trabalhado 9 meses nos últimos 36 meses, quando da segunda solicitação. Ter recebido 6 salários consecutivos meses imediatamente anteriores à data de dispensa e ter trabalhado 6 meses nos últimos 36 meses, quando das demais solicitações. Vamos ver agora sobre as oportunidades de emprego aqui em Rio Grande. O Cine está ofertando 19 vagas distribuídas em 7 áreas. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e experiência. Confira agora as vagas disponíveis nesta quinta-feira. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta quinta-feira são vagas para construtor civil, cozinheira de restaurante, empregada doméstica, mecânico de tratores, recepcionista secretária e visual merchandise. Pessoas com deficiência, cobrador de ônibus. O Cine Rio Grande adverte que o número de encaminhamentos estão ao lado das vagas. Este número pode ser alterado, pois nele estão incluídas as pessoas que se candidatam pela internet. O Cine Rio Grande está localizado na rua Vice-Almirante Abreu, número 737. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento no período das 8 da manhã às 14 horas da tarde. Um ouriço foi resgatado ontem em uma área urbana na Serra Gaúcha.
Durante a operação do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, um mamífero foi conduzido para os cuidados veterinários. Vamos conferir agora. Policiais militares do 3º Batalhão Ambiental resgataram ontem em Gramado um filhote de ouriço. O resgate foi possível após moradores do bairro Ipê Amarelo terem localizado o animal silvestre caído no pátio de uma residência e acionarem os policiais da Patram de Canela. Após o resgate, o mamífero foi conduzido para avaliação médica veterinária e logo ele já foi atestado que estava apto para retornar ao seu habitat. Ele foi levado até uma mata nativa em Gramado. Vale lembrar que o resgate e manejo de animais da fauna silvestre deve ser efetuado por órgãos ambientais e equipes especializadas com autorização do poder público. Os policiais militares do Comando Ambiental passam por cursos de manejo e resgate de animais silvestres e contam com a ajuda de médicos veterinários. Quinta-feira de sol e temperaturas altas durante a tarde. O tempo permanecerá firme em grande parte das regiões do estado. Em Rio Grande, a temperatura máxima chegará a 25 graus nesta tarde. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande terá uma tarde com tempo firme, não havendo nenhum risco de chuva. O clima permanecerá estável e os ventos diminuem bastante sua intensidade, não passando dos 10 km por hora nesta tarde. A umidade permanecerá alta, ficando na casa dos 80%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 15 graus a mínima. São José do Norte terá tarde de sol com a presença de nuvens que podem causar certa nebulosidade à tarde, mas o tempo seguirá firme e sem chuva. Os ventos durante a tarde estarão fracos, mas na parte da noite poderão chegar a 46 km por hora. A umidade se manterá na casa dos 70% à tarde, subindo um pouco durante a noite. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 14 graus a mínima. A tarde em Dom Pedrito será de tempo firme, sem chances de chuva. Os ventos permanecem fracos e não passam dos 15 km por hora. E a umidade também estará bem baixa, ficando na casa dos 30%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 19 graus a mínima. Sol e muitas nuvens nesta tarde em Camaquã. O tempo será firme e não haverá riscos de chuva, mesmo estando com o céu nublado em certos períodos. Os ventos seguirão fracos, não passando dos 10 km por hora. A umidade também irá diminuir bastante, não passando da casa dos 30%. A temperatura fica entre 28 graus a máxima e 19 graus a mínima. Venâncio Aires durante esta tarde poderá ter céu nublado, mas a presença do sol estará constante ao longo da tarde e também não há chances de chuva. Os ventos estarão fracos e chegarão ao máximo aos 12 km por hora, enquanto a umidade também estará muito baixa, variando na casa dos 30%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 18 graus a mínima. O Banco Central afirmou que a adoção de faturas de cartão de crédito que apresentam linguagem simplificada e destaque para as informações relevantes sobre os pagamentos tem o potencial de melhorar o entendimento sobre o produto, incentivar melhor decisões financeiras e reduzir o endividamento da população. O estudo divulgado pela instituição financeira avalia que esses efeitos parecem ser ainda maiores para as pessoas com menor escolaridade. O Banco Central realizou um experimento para investigar se diferentes layouts de fatura de cartão melhorariam o entendimento das condições de uso do produto e potencialmente afetariam as decisões de pagamento da fatura total ou parcial. O cartão de crédito é bastante utilizado no Brasil.
De acordo com o Banco Central, em 2021, aproximadamente 65 milhões de pessoas, quase 40% da população adulta, realizaram mais de 200 milhões de operações mensalmente. Em média, as famílias têm cerca de 30% de suas dívidas com o sistema financeiro nacional relacionadas ao cartão de crédito. E olha só, 4 meses após a privatização da Eletrobras, as ações rendem hoje o dobro do FGTS. Depois de exatos 4 meses da oferta de ações no processo de privatização da maior companhia de energia elétrica da América Latina, os papéis da empresa listados no Ibovespa, que é o principal índice acionário do Brasil, saltaram mais de 8,4%. Na época, o processo movimentou cerca de 33 bilhões e 700 milhões de reais e fixou em R$ 42 o preço de cada ação. E na última sexta-feira, os papéis da empresa chegaram a ser negociados na faixa de R$ 45,50, valor 8,4% acima do preço inicial cobrado na efetivação da venda da companhia. Em meados de agosto, as ações flertaram com os R$ 50, mas sofreram forte desaceleração até voltar para a cotação na casa dos R$ 42 ao final do mês de setembro. Para quem destinou o uso dos recursos do FGTS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para este fim, o ganho no período de 4 meses já supera o dobro da rentabilidade anual de 3% das contas do fundo. Cabe ressaltar, no entanto, que o valor ainda pode oscilar negativamente nos próximos meses e que o período mínimo de manutenção da aplicação do dinheiro do FGTS é de 1 ano, sem a possibilidade de ser devolvido para as contas até junho de 2023. A busca pelo uso do fundo para comprar os papéis da companhia contou com a adesão de 350 mil trabalhadores. Com a alta procura, o teto definido para o uso dos recursos de R$ 6 bilhões foi superado em 50%, o que fez com que apenas 66,8% do valor indicado para aplicação fosse efetivamente direcionado para a compra das ações. A privatização da companhia representa uma das maiores ofertas deste tipo em todo o mundo em 2022. Na Bolsa Nacional, a operação é a principal desde a capitalização da Petrobras em 2012, que movimentou 100 bilhões de reais. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook é @tvfarolrs. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá e todos os programas do Sala de Entrevistas. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.